Senhoras e senhores irmãos, nós temos aqui batido num entendimento de um estudo para que a gente possa se preparar para os dias que estão chegando. Acredite, irmãos, estão muito perto. A palavra do Senhor vem se cumprindo e nós estamos batendo naquilo que ele chama final dos tempos, o Apocalipse como queira. Em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens. Quando o Senhor cita virgens, ele está citando pessoas da igreja, não de fora da igreja. Isso é importante entender os detalhes da parábola que ele está contando para que a gente chegue num entendimento satisfatório, num bom entendimento, porque as revelações são claras e fáceis de entender. Então, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção aqui, ó. 25, Mateus 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, todas tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então, quando se pega as lâmpadas, lá no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpadas para os meus pés são a tua palavra. Então a palavra do Senhor está revelada que ela é a lâmpada para clarear o nosso caminho. Amém? Glória a Deus, está entendido? Então, elas pegaram a palavra do Senhor. As 10 virgens, as 10 da igreja, pegaram a palavra. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui está um ponto importantíssimo de entendimento. Por que o Senhor chama de louca 5? Porque não está no Senhor. Num tempo desse é loucura. É a morte certa, é a morte eterna. É a eternidade toda sem o Senhor. Amém? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha aqui outra revelação. Elas tinham a palavra, mas não tinham entendimento, não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo. Elas não tinham ideia do que estava acontecendo, porque não se interessaram em estudar a palavra. Não fizeram nenhum estudo da palavra. Ficaram na igreja sentado, absolutamente sentado, comprando bênçãos, como normalmente as pessoas fazem. Vão lá comprar bênçãos, em vez de se preparar para que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E diz o versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, em suas vasilhas com as lâmpadas. Então as prudentes, elas tinham entendimento, tinham domínio de tudo que estava acontecendo. Elas saíram ao encontro do noivo, elas sabiam perfeitamente o que estava acontecendo, o que ia acontecer dali para frente. Aqui encerrava um tempo e começava um tempo diferente. E não era para as 10. Infelizmente, não era para as 10, porque não estavam preparadas. A gente tem alertado para que as pessoas saiam do sistema religioso. Não fique dentro de um sistema religioso que não vai te levar a lugar nenhum. No tempo do Senhor, o sistema era um sistema religioso que apontava para esse fim de tempo. E não foram a lugar nenhum. Aliás, foram a um lugar que, misericórdia, o Senhor chamava aquele povo de louco também. De louco também. Amém? É loucura não entender a palavra do Senhor, não querer entender, não se esforçar para entender. Amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, vamos aqui nós paramos no 4, né? 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, as coisas não acontecem na pressa da mente do ser humano. O Senhor tem o tempo dele e o Senhor é dono do tempo. E dentro do tempo dele, ele escolhe aquilo que é o melhor tempo para atingir um número maior de pessoas, que a maioria das pessoas possam estar ligadas naquele momento a ele, porque os tempos têm que se cumprir. Os tempos vão se cumprir, ele não vai sair desses tempos, mas vai escolher o tempo. Amém? Em nome de Jesus. A palavra vai cumprir dentro desse tempo que ele tem determinado. Amém? Glória a Deus. Então, todas adormeceram. Se nós formos aqui passar um entendimento glorioso para os irmãos aqui. Ó. Vamos em Apocalipse 1. Começamos aqui no Apocalipse 1, o versículo 20. Apocalipse 1, o João encontra o Senhor, já vestido de sumo sacerdote. E o Senhor faz algumas revelações para ele. E no versículo 20, o Senhor diz assim, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, à direita do Senhor, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Ó, então presta atenção. Aqui em Apocalipse existem 7 igrejas. O Senhor está dizendo que são os candelabros. Essa igreja são os candelabros. Os candelabros representam essa igreja, aponta para essa igreja. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora, os irmãos, fechar esse entendimento dos candelabros em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, o versículo 2 diz assim: darei poder
às minhas duas testemunhas. Preste atenção que eu vou ligar tudo isso aqui. Amém? Darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Nós já falamos disso aqui. 1260 dias é a metade do tempo de Apocalipse. 3 anos e meio. O Senhor está dando poder às duas testemunhas, que são duas igrejas, eu vou mostrar para os irmãos, na primeira metade de Apocalipse, cumprindo Mateus 24. Este evangelho será levado em todo o mundo e aí virá o fim. Amém? Então, no versículo 4 diz assim, estas são as duas oliveiras, as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Deus da terra. Então, as duas testemunhas são dois candelabros, são duas igrejas. E quais seriam essas igrejas? Aqui em Apocalipse 2, primeiro 2, o versículo 10, nós vamos ler o 10, mas o Apocalipse 2, a partir do versículo 8, ele aponta para a igreja de Esmina. Essa é uma testemunha. Então vamos ler o versículo 10, para não ficar comprido esse vídeo. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejas tentados. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então essa Esmina é uma testemunha. Porque o Senhor não repreende essa igreja. O Senhor pode ler as 7 igrejas aqui, essa igreja não tem nenhuma repreensão, tem elogio do Senhor. Mas ela é uma igreja de um povo determinado, é de um povo todo que está espalhado no mundo e que tem esse mesmo sentimento da igreja, que nós devemos ter. Amém? Essa igreja é uma igreja que vai morrer ali em Apocalipse 11, 7, ela vai enfrentar o inimigo frente a frente e vai se entregar pelo evangelho, que ela vai estar pregando, ela é uma das testemunhas que vai estar pregando esse evangelho. Glória a Deus, entendeu isso aqui? A outra igreja está em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, é a igreja de Filadélfia, amém? Essa igreja, o que vai ao Senhor para que a porta seja aberta e aquelas pessoas, as virgens, as 5 virgens que tinham a lâmpada e o azeite, vai passar por essa porta. Essas 5 virgens é a igreja que foge para o deserto. Então presta atenção aí, em nome de Jesus. Ó. Apocalipse 3, versículo 7. O anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Glória a Deus, entendido? Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque tendo pouca fé, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa igreja aqui só recebe elogios do Senhor também. Mas ela guardou a palavra no coração, ela não negou a palavra do Senhor. Amém? E o Senhor fala aqui no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Qual que é a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo? A hora da tentação é a partir da metade do Apocalipse para frente, onde o anticristo começa a reinar. Satanás é Deus nesse reino. Amém, irmãos? Está entendido? Essa é a hora da tentação. Então o Senhor vai proteger onde? No deserto essa igreja. Amém? Glória a Deus? Então, para os irmãos entenderem aqui, ó, presta atenção. Existem 7 igrejas. 2 vão compor as 2 testemunhas. As outras 5 vão dormir. Está escrito aqui ó, em Mateus 25, o versículo 5. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Qual que tosquenejaram todas? As 5 igrejas. E dentro dessas 5 igrejas, 5 das virgens, 5 daquelas que faziam parte da igreja, 5 daquelas que tinham chamado do Senhor, que tinham a palavra na mão, não vão passar. Porque são loucas e não se interessaram em entendimento. As outras 2 igrejas vão acordar essas 5 igrejas aqui no fim dos tempos. Porque os tempos estão se fechando e a igreja dormiu. Glória a Deus, bem entendida, em nome de Jesus. Não tem dúvida nenhuma aí? Amém? Então, irmãos, vamos lá para o versículo 6. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram para preparar as suas lâmpadas. As loucas disseram à prudente, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É como se dissesse, dado o entendimento para nós não sabemos o que está acontecendo, o que nós vamos fazer. Nós ficamos dormindo lá, sentado no banco, comprando bênção.
Tanto que elas vão falar, vai pro povo lá que compra o azeite para vocês. Vocês não compravam as bênçãos, não está escrito aqui, irmãos. É simples entender isso aqui. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos fechar aqui em Miqueias 7, o versículo 1 e o 2. Miqueias já está falando o pós aquilo que aconteceu. A igreja foge para o deserto em Apocalipse 12. Nós já falamos disso. Mas Miqueias vai falar o que aconteceu pós a parábola 25, onde as cinco virgens não entraram para as bodas. Diz assim, Miqueias 7:1. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de fruta no verão, como rabisco da vindima. Não há cacho de uva para comer, nem figo tem porão, que a minha alma deseja. Está apontando para uma situação de tempo. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Esse é o tempo da tentação que há de vir sobre toda a terra. Aqui o Senhor dá um entendimento como se fossem frutas boas para colher, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você for aqui em Jeremias 24, e agora para encerrar, se os irmãos quiserem anotar aí, em nome de Jesus, para não ter dúvida e fazer um estudo melhor, diz assim, Jeremias 24, versículo 2. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que eram. Não tem salvação para quem está fora da palavra. Não tem salvação para quem está fora do Espírito Santo. Não tem salvação para quem é religioso. Só quer viver num sistema religioso tranquilo, que nada incomode. A palavra do Senhor é compromisso de mudança e nós temos que fazer essa mudança em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abra o seu entendimento, te coloque no caminho da verdade. E você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus.